Bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano. Continuando nossa análise sobre o romantismo brasileiro na primeira fase, hoje vamos falar sucintamente sobre os poetas brasileiros dessa fase. Então, começando por Domingos José Gonçalves de Magalhães, ou mais conhecido como Gonçalves de Magalhães, fundador do romantismo brasileiro, poeta, professor, ensaísta, diplomata, político e médico. Pensa num cara que era estudioso. Era ele. Entre as obras que mais caem nos vestibulares, normalmente caem a Confederação dos Tamoios, o Poeta e a Inquisição. E aí, sem mais delongas, eu trago um trecho dessa obra, a Confederação dos Tamoios, para nós encontrarmos aqui as características do romantismo, né? Um pouco da resgate da cultura greco-latina, sentimentalismo, exaltação da natureza, religiosidade, o pessimismo, né? Então isso está muito presente em toda obra romântica, seja poema, seja prosa, você vai encontrar essas características. Também temos Gonçalves Dias, que é o mais famoso, né? Não é o fundador, mas é o mais famoso dos poetas românticos da primeira fase, né? Devido às suas grandes publicações, como Canção do Exílio, Juca Pirama e Os Timbiras. E aí eu trago duas delas hoje. Eu trago Canção do Exílio, né? Que muitos conhecem a primeira estrofe, pelo menos. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeio como lá. E nós vemos isso ao longo do poema, aqui só um trecho, né? Mas também trabalhando aqui as características, para você melhor entender onde você encontra as características românticas no poema. Né? Nós temos a exaltação à natureza e a liberdade nas primeiras estrofes. Parece uma organização métrica, né? Apesar de eles negarem isso, né? Eles fizeram ao prazer deles, né? Então aqui de duas em duas praticamente ele coloca uma estrofe, né, com uma característica específica, né? Em Os Timbiras nós temos semelhante, né? Eu pego aqui o canto primeiro, né, que já que é um poema bem longo, só o início dele, e aí você percebe, né, a questão do egocentrismo, o indianismo, né? Nós encontramos aqui uns timbiras. Dos timbiras, o chefe entronanoso, Itajubá. Lembrem da questão da linguagem, né? Uma linguagem mais brasileira, é o que nós vamos encontrar no romantismo da primeira fase, né? Ó, Itajubá, acossador das feras, o guerreiro, o fabricador das incansáveis lutas, seu pai, chefe também timbira. Chamava-se o Jaguar. Dele era fama que os musculosos membros repeliam, a flecha sibilante, e que o seu crânio da massa aos tesos golpes não cedia. Então é uma mistura aqui de linguagem, né, que envolve heroísmo, que envolve a questão de poder, né, de representação, né, de força, demonstração de força. Como nós víamos muito na literatura greco-latina, nós vemos aqui do mesmo jeito, só que representada por personagens índios. Não vamos esquecer disso. E como última característica aqui nós encontramos também o sentimentalismo, né? Onde vemos essa última estrofe aqui. Cria-se em que não cria o povo estulto, que um velho piaga na espelunca horrenda aquele encanto inútil num cadáver. Tirar ao pai defunto e ao filho vivo, inteiro o transmitirá. É certo ao menos que durante uma noite juntos foram o moço e o velho e o pálido cadáver. Além do sentimentalismo, nós também poderíamos ressaltar aqui a questão do pessimismo, né, da negatividade, né, da admiração pela morte, propriamente dita. Juca Pirama, um outro texto muito famoso do Gonçalves Dias. E aí nós temos o trecho 4 desse texto. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Então nós temos aqui o egocentrismo, também posso falar da questão do nacionalismo, na presença do índio, né? Se eu quiser. Assim como na segunda estrofe, né, também fica muito claro essa questão do indianismo, do nacionalismo fanismo, né? Eu posso encontrar aqui na segunda estrofe, como vocês podem ver, aqui identificado. Joaquim Manuel de Macedo,
outro poeta importante, né, que ficou muito famoso pela sua obra A Moreninha. Né? Aqui nós temos um trecho, dessa vez eu não vou destacar nada, e aí eu gostaria que você fizesse sua própria análise e encontrasse os traços românticos. Eu vou ajudá-los, só na primeira. O texto retrata o momento em que o jovem Augusto declara seu amor a Carolina. Já temos aqui os protagonistas. Uma menina de 14 anos, conhecida como Moreninha, no passeio à beira-mar. Como de costume, à tarde teve de ser empregada em passeios à borda do mar e pelo jardim. O maior inimigo do amor é a civilidade. Né? A demonstração aqui, se você parar para pensar, o maior inimigo do amor é a civilidade. Sentimentalismo versus racionalismo, né? Que é a grande guerra do romantismo. Né? Então nós temos uma clara identificação dessa característica aqui nesse trecho. Augusto o sentiu, tendo de oferecer o braço à senhora Dona Ana, mas esta lhe fez cair a sopa no mel, rogando-lhe que o reservasse para sua neta. Sentimentalismo presente aqui. Em uma das ruas do jardim, duas rolinhas mariscavam, mas ao sentirem passos voaram e, pousando não muito longe em um arbusto, começaram a beijar-se com ternura, e esta cena se passava aos olhos de Augusto e Carolina. É uma questão de mais uma ideia de sentimentalismo presente. A última estrofe, deixo por sua conta, já lhe ajudei nas primeiras. Manuel Antônio de Almeida, famoso principalmente pela sua obra Memórias de um Sargento de Milícias. Né? Vamos ver um trecho dessa obra. Era no tempo do rei, uma das 4 esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda. Rua do Ouvidor, isso fica no Rio de Janeiro, tá, gente? Cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos, e bem lhe assentava o nome porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe, que gozavam então de não pequena consideração. Os meirinhos de hoje não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei. Esses eram gente temível e temida, respeitável e rejeitada. Formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro num tempo em que a demanda era entre nós um elemento de vida. O extremo oposto eram os desembargadores. Ora, os extremos se tocam e estes tocando-se fechavam o círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates das citações. Provará as razões principais e finais. E todos esses trejeitos judiciais que se chamavam o processo. Daí sua influência moral. Então repara que todo esse trecho, né, ele trabalha a dimensão espacial, né, onde acontecia a obra, no Rio de Janeiro. Repara que nós não temos aqui uma presença de sentimentalismo, nós temos uma presença de nacionalismo, de militarismo, né, já que é um sargento de milícia, mas vamos ver aqui coisas diferentes que não são vistas normalmente no romantismo. Né? Mas nós vamos ver um herói diferente. A figura do herói aqui dessa vez não é um indianista, não é um índio, né? É um militar. Porém que vai em busca de justiça, né? Isso seria o sentimento de heroísmo, ok? É uma obra muito interessante, eu recomendo você ler na íntegra a obra, né? Porque ela normalmente cai nos vestibulares. José de Alencar, né? Famoso, né, por várias obras como 5 Minutos, Guarani, A Viuvinha, Iracema, O Birajara, O Sertanejo. Todas essas obras já caíram nos vestibulares. E aí nós temos um trecho da mais famosa, Senhora. Representamos uma comédia na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter esse orgulho que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, o Senhor, o homem vendido. Então nós temos aí, né, a questão forte do sentimentalismo, né, a questão da exaltação da mulher que busca justiça, né, por ser uma pessoa que sofre, né, existe a questão do sofrimento aí por parte da mulher, né, que sofre nas mãos do homem, né? Então nós temos um romance em que a mulher é a heroína, vamos dizer assim,
né? Uma célebre obra que eu recomendo qualquer um a ler, é uma grande marca do romantismo brasileiro, essa obra Senhora, né? Que mostra principalmente a ação feminina, né? Mostra o heroísmo por parte de uma mulher, né? Então, leiam, né? Façam uso da leitura. Literatura é muito importante quando você tem leitura da obra, gente. Não se baseiem só por resumos, não se baseiem só por dicas de vestibular dos professores nas videoaulas. Tenham o costume de ler, né? Hoje, um grande problema na conclusão dos alunos do ensino médio é que eles não estão melhores porque leem pouco, né? E as leituras obrigatórias vão lhe dar toda essa nuance, né? Não só sobre o movimento em si, né? Comece adquirindo, por exemplo, com essas obras românticas, um melhor vocabulário. Vocês vão ver que no romantismo, na primeira geração, mesmo tentando facilitar a linguagem, há muitas palavras que eu acredito que vocês jamais ouviram e que, se vocês forem espertos, vão poder utilizá-las na sua redação do Enem. Então, para você fazer uso delas, você tem que primeiro lê-las, você tem que primeiro aprendê-las. E as obras literárias são uma ótima recomendação para você adquirir um novo vocabulário. Então, fica a dica e até a próxima.